Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Omnipédia e mais um vídeo sobre um período específico da história humana. O vídeo de hoje, atendendo ao pedido dos meus inscritos através da votação feita na aba comunidade do canal há alguns dias atrás, vamos falar a respeito da história completa, embora algo resumida, da Reconquista Ibérica, do período em que os reinos cristãos dessa região do mundo contenderam contra as forças vindas do norte da África, as forças islâmicas muçulmanas, que conquistaram a maior parte da península e ali permaneceram por um período de mais de 700 anos, entre a época poucos séculos após o final do Império Romano Ocidental e pouco antes da partida da Esquadra de Colombo para a descoberta da América, ou seja, pode-se dizer quase todo o período medieval europeu. Mas antes, como sempre, eu peço a vocês, como de costume, que apoiem o canal dando like no vídeo, se inscrevendo caso ainda não sejam inscritos, compartilhando o material com todos os amigos que se interessam por esse tipo de temática, por história ou que podem gostar do estilo deste vídeo. Considerem contribuir de forma direta com o canal através do Pix do canal. O QR Code está aqui, como sempre, do lado superior esquerdo da sua tela, para quem quiser contribuir. Basta escaneá-lo. Com isso dito e fora do caminho, comecemos a falar a respeito do período longo e conturbado das guerras de reconquista da Península Ibérica. Antes de começarmos a falar sobre as batalhas da longa e árdua maratona conhecida nos dias de hoje como a Reconquista Ibérica, precisamos nos deter durante algum tempo para falar a respeito do que foi reconquistado para começo de conversa, para que todos possam compreender de maneira ampla e profunda como foi que a história toda se iniciou, como se deu o início da presença mourisca na Península Ibérica e por que, afinal de contas, os reinos cristãos da região precisaram empreender séculos de avanços militares para retomar terras que, anteriormente, haviam sido parte integral da chamada Europa cristã pós-romana. A Península Ibérica, como acabo de citar, foi uma das partes do antigo Império Romano e, mais tarde, do Império Romano Ocidental, antes de sua queda, que convencionou se estabelecer no ano de 476, quando o último imperador ocidental, Rômulo Augusto, foi deposto pelo líder guerreiro de origem germânica Odoacro, colocando um final formal a mais de um milênio de controle romano por esta porção do mundo. Na esteira desse vácuo de poder, diversos povos tidos pelos romanos como bárbaros, como os vândalos, os suevos e os visigodos, ocuparam porções da região que hoje compreende as nações da Espanha, Portugal e da pequena Andorra, até que o reino visigótico se estabelecesse de maneira mais firme, nos idos do século VI da Era Comum. No entanto, o domínio desse povo germânico sobre essa porção de terra não duraria muito, pois já no século VIII, a partir do ano 711, um novo poder emergiria a partir do sul para subjugar as antigas terras romanas dominadas por seus algozes germânicos, inaugurando uma fase completamente nova na história desta península. Eles emergiram a partir das quentes areias do norte da África, em uma região que ficaria mais tarde conhecida como Maghreb, palavra que em árabe quer dizer literalmente oeste, uma referência ao fato de ela se encontrar a oeste do epicentro do mundo islâmico, que se localiza no Oriente Médio e na Península Arábica. Essa região assistiu à ascensão de um grupo diferenciado de muçulmanos após a introdução desta religião pelas forças árabes que avançaram rapidamente desde o coração da Arábia até ali, nos idos do século VII. O Califado Omíada, surgido no ano de 661, como segundo estado sucessor após a morte do profeta Mohammed, o fundador da religião. A capital desta entidade política se encontrava distante, em Damasco, na atual Síria, mas as forças concentradas naquela porção do território omíada, lideradas por um general de origem muito provavelmente berbere, um povo com origem nessa região, de nome Tariq bin Ziyad, logo avançaram através da pequena distância de água do Estreito de Gibraltar, que inclusive tem esse nome por conta do local em que este exército desembarcou, uma elevação costeira que seria chamada mais tarde de Jabal Tariq, ou Monte de Tariq, ou em uma transliteração mais adequada ao espanhol, Gibraltar. Entre os anos de 711 e 713 da Era Comum, o exército omíada varreu a península inteira com fogo e espada, conquistando as terras cristãs com uma relativa facilidade, e apenas o montanhoso e densamente florestado território que hoje se encontra ao norte da Espanha foi capaz de resistir a esse avanço implacável, representado largamente pelo reino encurralado de Astúrias, com todo o restante do território sucumbindo e passando a ser controlado pelos mouros dali em diante.
Contudo, naturalmente, os cristãos que haviam escapado dessa conquista territorial não ficariam de braços cruzados assistindo a um de seus territórios sendo simplesmente anexado por homens que eles viam como hereges e inimigos de sua fé, e por isso, já há cerca de uma década após o início da invasão moura à península, os cristãos do norte da Ibéria já se encontravam prontos para lançarem sua contraofensiva, dando início ao que ficaria conhecido no futuro como a Reconquista. No ano de 721, o exército omíada havia sido freado em sua expansão europeia após uma mal-sucedida tentativa de confrontar e derrotar os homens do condado de Aquitânia, em uma das primeiras instâncias em que católicos e muçulmanos haviam se confrontado após a tomada da península. E embora existam debates historiográficos quanto a se tal batalha teria ocorrido antes ou depois do início da resposta armada dos ibéricos ao avanço islâmico, não há dúvidas que os dois eventos são próximos historicamente. Nesse contexto, também precisamos falar a respeito da famosa Batalha de Poitiers, às vezes chamada de Batalha de Tours, lutada em outubro de 732 entre o exército mouro e as forças francas de Carlos Martel, o avô do famoso Carlos Magno, que refreou de uma vez o avanço muçulmano pela Europa e os forçou a dar meia volta. O fato é que, por volta deste mesmo período, o primeiro líder militar ibérico também se movimentou em nome de dar batalha aos mouros para reconquistar partes perdidas da península. Este era o rei Pelágio de Astúrias, o primeiro rei de sua nação, que confrontou os muçulmanos na famosa Batalha de Covadonga, lutada sob os chamados Picos de Europa, a batalha tida como o primeiro embate oficial da Reconquista. As forças de Astúrias se encontravam em muito menor número, e apesar de baixas pesadas, se saíram vitoriosas, e esse confronto foi crucial para que o movimento da Reconquista se iniciasse de maneira auspiciosa para os cristãos, dando a eles a confiança para continuarem seu enfrentamento das forças mouras dali em diante. Existem aqueles que vão ainda mais longe, ponderando que a vitória cristã em Covadonga tenha sido o primeiro fato gerador do afamado espírito cruzadístico que inflamaria os corações dos cristãos ibéricos dali em diante, dando a eles o ânimo e a força para partirem de maneira implacável contra as forças do Islã em nome da reconquista das terras que eles viam como suas. Mas esse é um aspecto mais subjetivo dessa história do qual ficarei voluntariamente de fora. Os próximos séculos assistiram a uma lenta movimentação dos exércitos cristãos dos reinos do norte da península em direção ao sul, empenhados em angariar o máximo possível de controle sobre as terras mouras, enquanto os omíadas e seus descendentes, que estabeleceram a região conhecida como Al-Andalus ou Andaluzia, se concentravam na consolidação de seu poder e no estabelecimento de seu novo califado, a partir da capital de Córdoba, estabelecida mais ao sul. Enquanto isso, os cristãos que pretendiam controlar mais e mais dos territórios da península tentavam, ao mesmo tempo, definir de que maneira esses territórios seriam divididos entre eles próprios, pois o potencial de novos conflitos emergindo logo após a vitória sobre seu inimigo islâmico comum estava ali, nas mentes de diversos senhores e reis ambiciosos que já podiam sentir a potencialidade de novas guerras no horizonte. Nesse sentido, os homens de Astúrias foram os primeiros a se movimentarem de maneira mais eficiente, e já nos idos dos anos 900, conquistaram a cidade de Leão, mudando o nome de sua própria nação para o Reino de Leão, e estabelecendo as bases para um dos reinos que, no futuro, formariam a nação espanhola. Nos idos do século XI, enquanto os mouros se estabeleciam na península com algum custo político, com o califado de Córdoba se fragmentando em diversos estados menores, conhecidos como os estados ou reinos taifa, os homens do Reino de Leão planejaram lentamente seus movimentos de reconquista do território muçulmano, se fortalecendo e aguardando por uma janela propícia de ação. Nesse meio tempo, outros reinos cristãos haviam se estabelecido no norte da península também, para competir diretamente com a influência de Leão no contexto da Reconquista, e aqueles que podemos citar de forma mais destacada são os de Castela, Navarra, Aragão e Catalunha. No ano de 1085, um importante marco foi alcançado pelos cristãos no contexto das guerras de retomada do território. A antiga capital do reino visigótico existente antes do avanço omíada, Toledo, cidade essa de onde meus ancestrais vieram provavelmente, foi retomada pelas forças do rei Alfonso VI, de Castela, um evento que desencadeou um fervor e um ânimo ainda maiores entre os cristãos em sua luta de retomada da península. Fervor este que seria muito bem-vindo naquele momento, pois ao perceberem como os cristãos haviam se tornado uma ameaça real ao seu domínio da região, os reinos islâmicos da Andaluzia convocaram o auxílio vindo do norte da África, chamando à Ibéria os guerreiros conhecidos como almorávidas para reforçar seu efetivo na luta contra os soldados dos reinos do norte.
Esse Império Berbere almorávida assumiu essencialmente a luta contra os cristãos na península a partir do século XI, combatendo os reinos hispânicos cristãos enquanto estes, por sua vez, davam batalha tanto aos almorávidas quanto uns aos outros, pois afinal de contas, aquela era acima de tudo uma luta em nome do poder territorial, não apenas um embate de civilizações. Enquanto isso, no extremo ocidente da península, aquela que talvez tenha sido a maior vitória das forças cristãs contra os muçulmanos até o momento no contexto da Reconquista foi empreendida não pelos antepassados brigões dos espanhóis, e sim por aqueles que viriam a formar muito em breve um reino bem conhecido por todos nós aqui no Brasil: Portugal. Em 24 de junho do ano de 1128, a Batalha de São Mamede, lutada entre as forças lideradas por Afonso Henriques, o líder do então Condado Portucalense, e a coalizão formada pelos reinos de Leão e Galícia, liderada pela própria mãe de Afonso, a Rainha Teresa de Leão, resultou em uma vitória tão absoluta de Afonso, no contexto de uma rebelião que ele vinha conduzindo em nome da autonomia de seu condado, que abriu caminho para o estabelecimento do Reino de Portugal tal como conhecemos, a partir de 1139, com o próprio líder portucalense como seu primeiro rei e com a fundação da primeira dinastia real portuguesa, a Casa de Avis. Em 1143, 4 anos mais tarde, o poderoso Reino de Leão reconheceu o estabelecimento formal do Reino Português, e décadas mais tarde, em 1179, o Papa Alexandre III faria o mesmo, o que significava dizer que, aos olhos da Europa cristã, Portugal agora era oficialmente uma nação. O primeiro grande ato desse novo reino no contexto da Reconquista, depois que suas querelas com os outros cristãos foram resolvidas, foi um avanço implacável sobre a região sul da atual Portugal, que era e ainda é conhecida como Algarve, no século subsequente à fundação do reino. Nesse contexto, as vitórias tanto do reino português quanto dos reinos espanhóis podem ser ao menos parcialmente creditadas à profunda instabilidade política existente na porção moura da península, pois já no século XII, os almorávidas berberes foram suplantados em seu domínio ali por uma nova força islâmica vinda da África, os almohadas, ou almohadas, o que apenas serviu para demonstrar que, ainda que o conflito entre cristãos e muçulmanos fosse sim o aspecto mais visado e mais central no contexto da Reconquista Ibérica, os conflitos dentro das próprias religiões, com facções e reinos diferentes disputando o poder entre si tanto quanto contendendo com aqueles da religião diferente, sempre foram igualmente cruciais e impactantes no desfecho desse período. No ano de 1212, uma coalizão dos reinos cristãos ibéricos esmagou as forças almohadas mais numerosas em campo, durante a Batalha de Navas de Tolosa, uma das mais famosas da Reconquista, o que abriu caminho para um avanço ainda maior dos cristãos em direção ao coração da Andaluzia, e marcou também o início da derrocada desse califado. Nesse ponto da narrativa, vale a pena tirar um momento, aliás, para falar um pouco sobre os califados e reinados muçulmanos ibéricos não do ponto de vista militar, mas sim do ponto de vista social, tecnológico e econômico. Durante quase todo o período descrito nesse vídeo, a Andaluzia passava por uma assim chamada Era Dourada de Desenvolvimento, como uma parte de uma era de ouro maior pela qual o mundo islâmico como um todo vinha passando durante a Idade Média, um período em que diversos aspectos da arte, das ciências e dos conhecimentos mais diversos floresciam no mundo muçulmano, que era inclusive o maior responsável pela preservação de textos e tratados científicos da Antiguidade Clássica que haviam se perdido na própria Europa com a derrocada do Império Romano e o caos que se seguiu. A sociedade andaluza era também bastante cosmopolita e diversa, além de ser em geral mais tolerante com essa diversidade do que os reinos cristãos do restante da Europa. E a Andaluzia era um local conhecido por apresentar muçulmanos, cristãos e judeus vivendo suas vidas cotidianas lado a lado em relativa paz, pois um dos preceitos fundamentais da religião islâmica é o de que não muçulmanos que fossem povos do livro, como eram chamados os fiéis às outras religiões abraâmicas, eram livres para viver em territórios controlados pelos islâmicos, desde que se comprometessem a seguir suas leis e a pagar uma espécie de taxa para não muçulmanos, conhecida como jizya, ainda que houvessem algumas exceções ao pagamento dessa taxa. Nesse sentido, eu não posso deixar de admirar a atmosfera de relativa tolerância e diversidade existente nesses reinos islâmicos ibéricos, algo que é sempre importante enfatizar, em especial em tempos nos quais os ódios étnicos e os preconceitos latentes contra certos grupos em nossa sociedade moderna escalam de maneira preocupante. Contudo, pretendo abordar esse tipo de tema em mais profundidade em vídeos futuros da Omni, falando a respeito tanto da história do Islã em si, quanto da história da própria Andaluzia para além do contexto das guerras de reconquista, e talvez de determinados capítulos mais específicos dentro dessas histórias, e por isso, fiquem ligados no canal e aguardem. Com o fim desta pequena tangente, retornemos ao nosso tema principal.
Com essa enorme derrota muçulmana em Navas de Tolosa, os reinos cristãos mais poderosos da região, Castela e Aragão, precisaram definir em linhas mais claras quais terras reconquistadas caberiam a quais reinos, pois uma guerra entre ambas as potências logo após o fim da luta contra os mouros era uma ameaça existencial muito séria a ambos, já que se encontrariam exauridos da luta anterior. Nesse sentido, os reis Alfonso II de Aragão e Alfonso VIII de Castela firmaram o acordo chamado de Tratado de Cazorla, ainda em 1179, que ditava essencialmente que o monarca aragonês, menos poderoso no geral, abriria mão voluntariamente de certas pretensões territoriais frente aos castelhanos, mas em troca receberia a anulação de acordos anteriores de vassalagem que subordinavam de certo modo a coroa de Castela, aumentando a independência de seu reinado. Esse acordo garantiu uma continuada paz entre as duas coroas, com concessões de ambos os lados, e permitiu aos cristãos dirimirem as possíveis lutas entre si mesmos e a continuarem a se concentrar em seu inimigo comum. Após a vitória em Nava de Tolosa, e com as garantias oferecidas pelo Acordo de Cazorla, o novo monarca das coroas de Castela e Leão, Fernando III, se sentiu seguro o suficiente para unir seus territórios em um só, em 1230, aumentando seu poder e sua coesão, para então retomar com ainda mais vigor as lutas para conquistar territórios mais ao sul das mãos dos mouros. O ano de 1236 foi mais um ano crucial na história da Reconquista, pois neste ano, Fernando III tomou das mãos dos islâmicos nada menos do que Córdoba, a primeira capital do primeiro Estado Islâmico estabelecido na região ainda no século VIII, tantos séculos antes, ordenando inclusive que a grandiosa mesquita da cidade, concluída no ano de 786, uma das grandes joias da coroa dos reinos mouriscos da região, fosse convertida em uma catedral católica, como continua a ser, aliás, até os dias atuais, uma mudança que serviria como um poderosíssimo símbolo de que os cristãos, pouco a pouco, vinham avançando e se tornando os grandes vencedores daquele movimento histórico e militar, e que a estrela dos muçulmanos na Ibéria diminuía dia após dia. Após esse duríssimo golpe moral e político nos muçulmanos, diversas outras cidades menores também caíram como dominós, e nos idos de 1250, quase toda a Península Ibérica já havia caído novamente nas mãos dos cristãos, com a notável exceção do Reino Mourisco de Granada, que existia de uma forma um pouco distinta de seus estados antecessores, pois contava com a anuência do próprio Fernando III de Castela, um homem arrojado para seu tempo, que permitia que Granada permanecesse existindo através de uma espécie de pacto de vassalagem. Fernando, obviamente, não fez isso apenas pela bondade de seu coração ou por sentir pena dos mouros, e sim por uma questão prática. Originalmente, ele pretendia sim expulsar todos os muçulmanos das terras que controlava, mas com o tempo passou a perceber que isso teria um custo político, financeiro e até mesmo tecnológico alto para seu reino, pois estes homens do sul eram acima de tudo prósperos e cultos, e mantê-los por perto, como vassalos contribuintes de sua sociedade, acabou por se provar não somente mais fácil, como também vantajoso. Desse modo, o Reino de Granada perdurou, sob a condição de prestar homenagem à coroa de Castela e de pagar um tributo anual ao rei. Esse acordo levou a uma segunda era de prosperidade andaluz focada em Granada, e a proficiência demonstrada pelos mouros em seu território era tão difícil de se ignorar que o monarca que sucedeu Fernando, o rei Alfonso X, ordenou a criação da Escola de Tradutores de Toledo, cuja missão principal seria a tradução de tomos escritos em árabe para o latim e, eventualmente, o castelhano, para que os europeus pudessem entender e se inteirar sobre os últimos avanços feitos pelos andaluzes em suas terras, algo que também era obviamente muito vantajoso, devido ao seu refino tecnológico e arrojo geral. Paralelamente a tudo isso, as coroas da Catalunha, liderada por Jaime I, e de Portugal, sob o comando de Afonso III, também vinham fazendo progressos em suas próprias terras, retomando territórios muçulmanos, em especial mais a sul, mas aparentemente se fartaram também com seus progressos mais ou menos no mesmo período em que a Escola de Tradutores foi estabelecida, e os reinos cristãos de modo geral permaneceram em paz com o povo de Granada pelo tempo que se seguiu. Houveram ainda alguns combates nesse período, contudo, em especial embates de fronteira, e a batalha mais notória dessa porção da Reconquista foi a de Salado, lutada no extremo sul da península, que colocou frente a frente os reinos de Castela e Portugal contra uma coalizão do Império Merínida, um estado berbe do norte da África, e seus aliados do Emirado de Córdoba, no contexto de uma invasão dos mouros do Maghreb. Apesar de sua superioridade numérica na proporção de 3 para 1, os muçulmanos foram derrotados na batalha, o que decretou essencialmente o fim de qualquer tipo de grande esforço ofensivo por parte dos muçulmanos na península. Desse momento em diante, na Reconquista, apenas os cristãos ditariam o rumo daquela guerra, e o golpe moral acachapante nos muçulmanos também cobraria caro seu preço nos próximos anos.
A introdução do século XV assistiu a mais um dos capítulos fundamentais da Reconquista, que se deu não através de um combate, mas sim de um casamento. Finalmente, após séculos de rivalidade, as coroas de Castela e Aragão concordaram em se unir através de um pacto nupcial, em 1469, firmado entre a rainha de Castela, Isabela I, e o rei de Aragão, Fernando II. Esse casamento transformou os dois reinos em uma só grande entidade política que dominou quase por completo o território da península, excetuando-se naturalmente as terras de Portugal e do Califado de Granada, e tal entidade ficou conhecida apenas como a Monarquia Católica, mas entraria mesmo para a história como o Reino da Espanha, que todos conhecemos até os dias atuais. O que mais nos importa sobre essa mudança na dinâmica de poder da península para os propósitos do vídeo de hoje é que Fernando e Isabela não eram um casal tão arrojado e tolerante quanto alguns de seus antepassados reais haviam sido, e longe de adotarem uma postura de apaziguamento com relação aos muçulmanos que ainda restavam na Ibéria àquela altura, decidiram tomar o rumo exatamente oposto. Se lançaram com um afinco nunca antes visto na conclusão da reconquista da península, determinados não apenas a exterminar o Califado de Granada de uma vez por todas, mas, mais tarde, em também se livrar de todos os chamados gentios de suas terras, incluindo aí os muçulmanos que viviam sob seu domínio, pois claramente Isabela e Fernando não pretendiam ser cosmopolitas. No ano de 1491, as forças combinadas dos dois reinos que eram agora um só estavam finalmente prontas e sitiaram Granada, a última fortaleza e último bastião mouro na Península Ibérica, se preparando para expulsar os muçulmanos dali de uma vez por todas. Os mouros até tentaram resistir a esse assédio durante alguns meses, mas quando se tornou claro para eles que não teriam forças para resistir aos cristãos sozinhos, eles negociaram uma espécie de trégua temporária com os reis católicos, se comprometendo a se render e a abandonar voluntariamente o domínio daquelas terras caso não fossem capazes de angariar o apoio de algum outro estado islâmico no norte da África por um período de 4 meses, um arranjo incomum, mas que os reis católicos aceitaram. Os possíveis aliados marroquinos aos quais os muçulmanos de Granada apelaram nunca enviaram ajuda, e após decorridos os 4 meses combinados, no dia 2 de janeiro do ano de 1492, o rei Mohammed XII se rendeu oficialmente ao reino católico, encerrando um período de mais de 700 anos de domínio político islâmico sobre diferentes partes da Península Ibérica, e fechando um dos capítulos mais espetaculares e singulares da história da Europa medieval. Poucos foram aqueles no mundo cristão que se lamentaram pela derrota final de Granada e pelo início da expulsão gradativa dos muçulmanos de seu continente. E de fato, muitos em diversas partes da Europa viram essa vitória dos reis católicos sobre o último reino mourisco da península como uma espécie de pequena retribuição cristã pela queda de Constantinopla, ocorrida no ano de 1453, que decretou a queda final do Império Bizantino e a erradicação da influência do cristianismo no Oriente, ao menos aos olhos dos europeus, significando também o fechamento das importantes rotas comerciais ao Oriente a quase todos os mercadores cristãos pelos vencedores otomanos, mas esse é um outro assunto para outro vídeo. A conclusão da Reconquista se deu com a entrada das forças do Reino Cristão de Castela e Aragão na capital do antigo reino, e com a conversão forçada de todos os muçulmanos da península ao cristianismo, criando o fenômeno dos chamados cristãos novos. Aqueles que se recusassem a se converter seriam gradualmente expulsos de suas terras, bem como os judeus, de acordo com os termos da Proclamação de Alhambra, de 31 de março daquele ano. E na segunda metade de 1492, pouco antes de Cristóvão Colombo partir com sua pequena frota a partir do porto de Palos em direção ao oeste, onde descobriria o Novo Mundo, ao menos a partir de uma perspectiva europeia, os últimos muçulmanos ainda confessos partiam em direção a outras terras que aceitassem sua presença, e davam um adeus melancólico à Península Ibérica, enquanto aqueles que haviam se submetido à conversão viviam em uma base de medo e pouca perspectiva no novo reino, no capítulo final das Guerras de Reconquista da Península Ibérica, que inaugurariam uma nova era na península, com acontecimentos famosos e infames e a participação de diversas entidades e organizações ainda bem conhecidas por nós até os dias de hoje, como o temido Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como a Inquisição, mas este é um tema para outro momento. Pois aí está, essa foi a história resumida, condensada, porém abrangente, da reconquista cristã da Península Ibérica após séculos de dominação mourisca, séculos de dominação muçulmana. Agora eu gostaria de saber as opiniões de vocês sobre tudo aquilo que vocês viram e ouviram no vídeo de hoje. O que vocês acham a respeito deste período específico da história europeia e da história ibérica, da história espanhola e da história portuguesa também?
Vocês acreditam que esse movimento foi justificado, esse movimento fez sentido? E principalmente, vocês acham que o desfecho dele foi o mais salutar para a região como um todo? Porque conforme nós vimos ao longo do vídeo, o período da Andaluzia do governo muçulmano sobre a Península Ibérica foi bastante prolífico em vários sentidos. Enfim, essas são discussões interessantes que nós teremos aqui embaixo nos comentários. Fiquem à vontade para falarem a respeito do que vocês pensam sobre esse período histórico e sobre seus desfechos. Peço a todos mais uma vez que curtam o vídeo, compartilhem o material com os amigos, se inscrevam no canal caso ainda não tenham feito isso e considerem também a contribuição direta com o canal via Pix. O QR Code ainda está aqui na sua tela, do lado esquerdo superior. Eu agradeço a todos novamente pela paciência, pela audiência e pelo interesse naquilo que eu faço tanto aqui quanto no MGF, meu canal primário sobre as crônicas, cujo link você encontrará na descrição deste vídeo para vocês se inscreverem se vocês se interessam por fantasia ou sobre essa temática. Espero que vocês tenham apreciado aquilo que vocês viram aqui hoje e eu verei a todos novamente no próximo vídeo aqui da Omnipédia, porque eu ainda devo lançar mais pelo menos um vídeo aqui no canal antes de retornar ao MGF. Um grande abraço a todos e valeu!